Olá, meu nome é Bruno Diniz, seja bem-vindo ao Fintech Talks Podcast. Nessa edição, a gente vai falar sobre o mercado segurador, sobre as inovações dentro do mercado segurador, falar também sobre o Open Insurance. E eu tenho um convidado muito especial, amigo, antes de mais nada, que é o Rodrigo Ventura, mestre aqui da 88i, faz parte também do board do Open Insurance aqui no Brasil. Então, ele tem bastante coisa para trocar, para dividir com a gente a respeito tanto das inovações que o próprio mercado, a gente viu pela parte do regulador, né, SUSEP, dentro do mercado, como também o que está sendo feito e desenvolvido, vendo o contexto de inovação que a gente tem hoje e como o mercado segurador tem acompanhado tudo isso, né? Rodrigão, antes de mais nada, prazer ter você por aqui. Prazer é meu. A gente já é amigo de longa data. Mas conta pra gente um pouquinho sobre você, cara. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar um pouco da 88. Maravilha. Né? Como é que você chegou onde você está, suas passagens prévias também, e como você se embrenhou nesse mercado de seguros. A gente tem 5 dias para falar? Não, mas vamos sintetizar. Eu sei que você tem história pra caramba. Vamos lá. Cara, em resumo, assim, a família tem um background de engenharia, né? E meu pai queria muito que eu fosse engenheiro. Aí, naquela época do plano Collor, os caras pintadas, eu resolvi fazer economia. E aí, entrei no mercado financeiro, né? E uma vez no mercado financeiro, passei pelo Itaú, fazendo Banca Assurance, no Itaú, que é a distribuição, dentro de um canal banco. Sim. Aí, fui HSBC seguradora, na área de negócio seguradora. Aí, eu comecei a estudar mandarim. E fui expatriado para a China, né? Aí fui através de uma empresa de ERP, de seguros. E aí eu saio da área de negócio e vou para TI e operação, ou seja, conhecendo a cadeia de valor. E tive a oportunidade de ver isso tanto na América Latina como na Ásia, né? Fiquei 11 anos por lá, saí, crise dos 40, o que eu estou fazendo da vida, né? Achava que eu estava emburrecendo no mercado segurador. Olha a provocação. Que isso, cara? Porque o mercado não queria inovar. Essa era a situação. Muito resistente à inovação. Que ano foi isso aí? Isso foi 2015. E aí eu peço para sair. O pessoal, você está louco? Como assim? Você vai sair? Eu falei, não quero morrer aqui. Né? Tem muito mais para fazer. E aí saí, acabei virando sócio da KPMG no time de IT Advisory. Trabalhando lá com Cloud Computing em São Paulo e blockchain. Foi lá que a história do blockchain começa para mim e tal, 2016. Comecinho de 16. E aí eu comecei a me envolver também com esse mundo cripto de um lado, quem era o pessoal das exchanges, fazer o relacionamento, porque a KPMG estava dando suporte. Na época era a Foxbit, que era líder de mercado. Que ano era esse, mais ou menos? Isso era 2016. Nessa época eu falava com o Oliver Cunningham também. Sim, ele era o líder de Financial Services dentro da KPMG. E eu estava no time de IT Advisory, né? Trabalhando em conjunto com o Cunningham, ele com serviços financeiros e eu embarcando ali TI junto com ele, né? Legal, cara. Então, tinha uma parceria super bacana. E aí, um dia, o Oliver me leva na Zurich Seguros para a gente falar de resseguro com blockchain. Olha só. E aquele foi um momento eureka, né? Ligando o Lé com o CRE, que era a vertical da confiança, a indústria de seguros, com o protocolo horizontal da confiança, o blockchain. E aí, nessa intersecção, eu falei, peraí, eu já estava dedicado na tecnologia, na horizontal, na KPMG, e a família tinha um background de tecnologia, então a gente sempre esteve envolvido com isso, mas eu estava alinhando com, entendo eu, o business case perfeito, que era contratos de confiança, apólices de seguros. No caminho de fazer apólices inteligentes, autoexecutáveis com liquidação instantânea em tempo real. Olha aí. Aí tem uma história lá de trás, em 2017, onde a gente estava junto. Sem dúvida. Do Startup Weekend Blockchain Techstars, né? Que era a proposta, uma seguradora com tecnologia blockchain, do qual eu saí vencedor e provei, na minha cabeça, uma tese, faz sentido. E aí começa a vir a história da 88i, como InsurTech, num primeiro momento, não existia a possibilidade de ser seguradora. Legal. Cara. E depois veio lá um sandbox regulatório. Que você também passou por ele. A gente passou pelo sandbox e aí recebeu uma licença de seguradora. E com essa licença de seguradora, a gente tem, então, a 88i seguradora a partir de 2021, focada no seguro digital, dentro do seguro digital, na gig economy, ou seja, mobilidade delivery, se eu for focar ainda mais,
onde a gente tem ali, então, alguns cases de seguro que liga e desliga em tempo real. Que interessante, cara. E é legal você recontando aí essa história, né? E como é que as coisas se encontram, né? Você decidiu sair do mercado, queria dar um fim na sua carreira no mercado de seguros. Me reinventar. E aí, no final, você acabou voltando, você acabou entrando num segundo momento. Acho que num outro momento, onde você pôde, inclusive, montar a tua InsurTech. E é interessante que eu fui um dos organizadores, eu tive a chance de ser um dos organizadores desse Startup Weekend que você participou, que, para quem não conhece, é um final de semana de validação que você tem que botar no ar um projeto. O projeto de vocês foi vencedor. E foi interessante como que isso cresceu e como o mercado também encontrou um momento. A tua vontade de fazer algo diferente no mercado, que fez você querer cogitar sair dele, fez com que você voltasse e surfasse desses momentos, inclusive o sandbox. Eu acho que assim, a gente já falou algumas vezes em outras edições aqui sobre sandbox regulatório, mas eu gostaria de ouvir de você uma definição sobre o sandbox e sobre quando que teve que, para quem não sabe, a SUSEP, né, foi um dos primeiros a fazer um sandbox aqui no Brasil, dos reguladores que a gente tem 3 diferentes, né, um da SUSEP, CVM, Banco Central. Isso. E foi uma ideia vindo lá de fora, né, do Reino Unido. Mas conta pra gente um pouco como é que foi isso e como foi passar por esse processo de sandbox também aqui no Brasil. Legal, show. Bom, primeiro que eu tinha uma visão antes do regulador do mercado de seguros que me tinha sido vendida pelo mercado, né? Uhum. Que tudo que não podia acontecer era porque o regulador não deixava. Então, parecia que o regulador era o freio de mão. Sim. E o que aconteceu aqui foi o extremo oposto. O regulador passou a ser o inovador do mercado e passou a ser o acelerador deste processo de transformação, né? Então, muitas vezes, empurrando mesmo para fazer acontecer. Porque o que aconteceu lá atrás comigo foi o seguinte: embora as seguradoras, de uma maneira geral, vivam de risco, eles odeiam risco. Sim, sim. Então, é o antítese. Não é? E essa situação de customer experience, né? A experiência do cliente, o cliente no centro de tudo, por incrível que pareça, na indústria de seguros praticamente não existe. De todas as indústrias, é aquela que guarda ainda os resquícios da Revolução Industrial. Sim. Manual, burocrático, cheio de papel. Exato. Né? Então, quando o restante do mundo já evoluiu para a economia digital, aí você é um especialista de fintech, né? Quanto tempo está se cobrindo fintech? Tem pelo menos 10 anos essa história, né? Sim. E entre bancos e seguradoras também é semelhante essa diferença de tecnologia, de adaptação, de foco no cliente. Então, bancos estão 10 anos na frente das seguradoras, assim como as fintechs começaram 10 anos antes das insurtechs. Vamos falar isso, os últimos 3, 4 anos, as insurtechs aí tomando escala global, né? Isso acontecendo como um fenômeno mundial de transformação para o digital. Bom, então, o regulador começou a olhar experiências na Inglaterra, né? Começou a olhar a Austrália, começou a olhar alguns mercados onde já existia, por exemplo, a questão do Open Finance, né? E foi adaptando essas experiências para a nossa realidade brasileira aqui. E, concomitantemente com isso, a gente teve uma sincronização dos sandboxes no Brasil. Sim. Então, a gente teve o sandbox do Bacen, da CVM e da SUSEP praticamente acontecendo juntos, né? Teve ali pandemia no meio do caminho, que deu uma freada em tudo, atrasou, vamos esperar e depois volta. Então, ao longo, este processo para 88i levou 1 ano e meio, que foi de outubro de 2019 até outubro de 20, o processo para ser homologado, e para ser autorizado mais 6 meses em março de 21. Então, 1 ano e meio ao total, esse processo todo com pandemia no meio do caminho. Sim. E aí, o conceito do sandbox é justamente a gente, através de tecnologia, empresas de tecnologia, promover esta inovação para gerar inclusão. Inclusão social, mais pessoas com proteção, pessoas que estão à margem do seguro, que nunca puderam consumir, nunca tiveram uma pólice de seguro.
poder, pela primeira vez, ter uma proteção na vida. E é uma forma de acelerar também todo esse processo de inovação, porque no final do dia, assim, a gente tem aquela forma de inovar, onde ela é muito, onde a gente via antigamente do você esperar muito do regulador para você ter os precedentes regulatórios para que você possa inovar. Quando você vê o sandbox, ele meio que dá uma invertida na lógica. Ele chama o mercado, vem inovar junto. A gente presencia você, a gente acompanha você e a gente dá um fast track, né? A gente acelera a tua ida ao mercado com esse objetivo que você falou de poder. Inclusão é um deles, né? Então, e modernização do sistema, tudo isso, né? E aí teve uma chamada, né? Que são chamadas, né? Que eles fazem. Então, uma chamada para o mercado vem os projetos inovadores, eles selecionam e acompanham durante um ano. É de um ano o processo. Não, são os editais, foram chamados em 2 anos distintos, né? Essa chamada é um edital. Uhum. Onde mas com um programa de um ano, né? Ou não? Não, aí o programa é de 36 meses. 36 meses. Isso. Então, o que acontece é o seguinte, até porque quando você faz um plano de negócio, de uma startup, claro. normalmente você está fazendo de 5 anos para frente. Exato. Né? Então, 1 ano mal dá para você estruturar o negócio, ainda mais num business que é capital intensivo. Uhum. Né? Que você precisa de bastante investimento upfront para, por exemplo, ter capital regulatório para poder comprar e pagar o risco que você compra do mercado, entendeu? Claro. Então, o Sandbox no edital ele tem 36 meses de operação, né? Onde o foco ali está em o que a gente chama de personal lines, ou seja, de produtos que são focados para o consumidor final, produtos massificados, né, de baixo valor, até as importâncias seguradas também são limitadas para evitar um potencial risco sistêmico. Então, assim, você vai fazer um seguro de acidentes pessoais, o limite que você tem ali é R$30 mil. Você não pode fazer R$1 milhão, uma única vida, Sim. porque isso tem que estar adequado com o capital regulatório. Sim. Então, você tem essa caixinha do Sandbox. Então, você tem, número 1, na largura da caixinha, um horizonte temporal de 36 meses. E na altura da caixinha, né, você tem ali limites de importância assegurada pré-definidos por tipos de riscos específicos. Então, num automóvel, R$150 mil, por exemplo. Entendi. Então, isso é focado para um foco de grupo de pessoas com um limite de importância segurado baixo, onde a ideia é literalmente você democratizar acesso. E trazer essas inovações, como você falou, do caso de vocês, que é para a gig economy, né? De produtos de seguro que funcionem para esse grupo. Né? É um ponto de coisa que a gente uma diferenciação que a gente traz, porque assim, o regulador, quando ele montou o edital, ele também, dos critérios de avaliação específicos, para ele dar as notas e saber se você é aprovado ou não, qualitativamente falando, ele está olhando qual é a tecnologia empregada, né? Se tem, de fato, a empregabilidade da tecnologia como um diferencial competitivo do produto. Sim. O que significa dizer, por exemplo, em termos de diferencial do seu produto para o mercado, os produtos tradicionais que já existem hoje. Então, assim, o que é diferente, de fato? Você vai vender mais do mesmo ou alguma coisa inovadora em termos de desenho do produto você também está trazendo concomitantemente com a tecnologia para operar? Sim. Então, eu vou contextualizar melhor. Por exemplo, seguro de automóvel. Né? Então, as seguradoras tradicionais elas só querem te vender a pólice de seguro anual. Sim. Né? E aí muita gente questiona, por que eu tenho que pagar seguro se o meu carro está na garagem? Entendido. Eu não tenho risco, está lá parado. Então, faz sentido? Então, você paga o ano inteiro. E as seguradoras, elas têm muita tecnologia, que elas, embora tenham sistemas legados e ultrapassados, também tem muito tecnologia e sistemas novos de telemetria, por exemplo. Sim. Mas isso não quer dizer que elas querem canibalizar o próprio produto e vender, por exemplo, seguros pago por uso, porque se ela colocar esse produto no mercado, ela perde clientes da carteira que pagam por o ano inteiro. Sim. Então, ela não quer fazer. Sim. Para dar um exemplo. Exato. E aí, o que o regulador fez foi trazer essas empresas de tecnologia que têm esse apetite para colocar produtos que o mercado tradicional não queria colocar. E abrir para uma população muito maior. Abrir para uma população muito maior, sendo muito mais inclusivo. Sim. Né? Então, no nosso exemplo de gig economy, o que a gente está fazendo a gente faz seguros por minuto, seguro por quilômetro, seguro por viagem, seguro por rota,
Então, a gente tem, porque tem a tecnologia, eu consigo me conectar nos aplicativos, observar a operação acontecendo em tempo real para mitigar fraude. E mitigando fraude, eu não preciso colocar este componente de preço, agravo de preço, ficando mais caro para o cliente, resultando num produto que é muito mais barato, muito mais inclusivo e que o cliente só paga no valor justo daquilo que ele está usando em tempo real. Legal. Então, na Gig Economy existe uma necessidade específica onde você tem uma pessoa que não é um funcionário CLT, tampouco é um PJ, está ali no meio do caminho e não tem nada que é desenhado especificamente para ele. E aí, com essa proposta de valor lá de trás, é que a gente pensou nessas pessoas que não podem parar de trabalhar, tá vendendo almoço para pagar a janta, não, se ficar doente não pode trabalhar, e aí ele se vê naquela situação, eu também não posso parar de fazer o meu ganha-pão, então a gente, tem um grupo de pessoas aqui que tem uma necessidade específica e a gente consegue endereçar. E aí essa foi a proposta inicial e é isso que a gente está entregando. Quando a gente olha para o mercado, comparando o Brasil com alguns outros países, né? Então, no Brasil, a gente tem uma penetração de seguros de 3,4% do PIB, quando nos Estados Unidos você tem 11% do PIB, Inglaterra 13% do PIB, ticket médio no Brasil $300, lá fora $3.000, podendo chegar próximo de 10 mil. Então, tem uma diferença enorme também do Brasil e de potencial para a gente crescer. E aí a gente tem, então, um novo plano diretor, né, do Conselho Nacional de Seguros ali, falando em chegar em 10% de penetração, saindo de 3,4 para 10. Em quanto tempo? Até 2030. O mercado vai virar, então. Então, vai crescer 3 vezes esse negócio. É uma oportunidade bastante grande. Com certeza. Aí, significa dizer o seguinte, tradicionalmente, nesses 3,4%, a gente tinha uma situação conhecida no mercado como rouba-monte. Que é o seguinte, terminou o ano, tomba a carteira de uma seguradora para outra. Exato. E aí você mantém o mesmo tamanho de bolo, 3,4% do PIB. E só trocando de mão entre os grandes players. E só com quem pode pagar, seguro do ponto de vista da população. Sim. Quando a gente fala, então, de trazer produtos mais acessíveis, a gente está falando de retirar essa restrição orçamentária que tem, aumentando a base da pirâmide. Ótimo. E aí, necessariamente, a gente tem que chegar nessas pessoas através do meio digital. Porque uma venda consultiva custa muito caro. Então, é através de canais digitais que você vai capilarizar e chegar nessas pessoas que nunca tiveram acesso. Daí a gente está falando, mobilidade, delivery, fintech, as coisas que você consome no seu dia a dia para trazer a proteção correlacionada com as atividades que você exerce lá dentro num preço muito mais acessível. E quando a gente vai para um contexto digital, a gente exponencializa muitos usos de casos assim, muito interessantes. Até seria bom para você tangibilizar aqui para a audiência um pouco do que é a persona ali e como vocês atuam dentro do 88. Eu sei que é o motorista de aplicativo, é o entregador, é ele que contrata, ele tem um incentivo, é vendido pelo canal da empresa com que ele opera. Como é que funciona essa dinâmica? Você pode ter uma infinidade de modelos. Sim, né? Claro. Então, mas tipicamente hoje do que a você gente já tem dois... Primeiro, a gente fez uma experiência B2C. A gente apanhou de cinta no meio do caminho. Né? Mas diretamente, sem passar por plataforma nenhuma. Você tentando... Vendendo direto ao consumidor. Direto mesmo, tá. Direto ao consumidor. Tá. Mas aí você depende muito de Facebook, de Google, de marketing. Eu ia perguntar como é que você buscava esses caras, esse consumidor aí. Então, você vai ter que buscar na mídia social. Sim, imagina. Vai buscar no ranking de pesquisa no Google, quando ele está buscando uma palavra-chave. Claro. E aí é leilão. E fica aí caro fica muito caro. A palavra seguro é a mais cara individualmente no Google. Caramba. Porque quem tem por trás são grandes seguradoras. E aí o preço vai pagando escalando. O preço do leilão por isso. Então, precisa de muito investimento, o custo de aquisição é bastante alto e acaba sendo incompatível com apólices de seguros menores que R$1, por exemplo. Claro. Então, não para de pé. Aí a gente se ajustou, fazendo abordagens B2B para empresas. E aí existem algumas leis
que tornam obrigatório o seguro de acidentes pessoais, por exemplo, para entregadores de aplicativo. Sim, Existe lei relacionada a transporte. Então, aí você tem uma situação que a empresa tem que fazer essa adesão. Ainda assim, você sabe que no Brasil tem lei que pega, lei que não pega, Claro, gente tem. que quer, não, vou ver o que dá e não vou fazer. Mas a gente achou um caminho nessa direção, fazendo um relacionamento B2B, a empresa compra e ela tem a entrega para todo mundo que está trabalhando dentro da plataforma de maneira intermitente. Então, fez uma única viagem, ele tem uma proteção. Que aí é aquela coisa do pay per use, né? O pay as you go, né? Aquela coisa que é durante a duração da viagem, seguro ativo, seguro desligado. São dois produtos, então, né? Você tem o acidente pessoal do entregador e o aham. seguro da mercadoria, furto, roubo e dano da carga enquanto ela está sendo entregue. Entendi. Porque um é um bilhete nominal para a pessoa física, Aham. onde a gente está protegendo ali o entregador em si, Tá. ele é o beneficiário. Sim. E a outra situação é a gente proteger o embarcador, dono da mercadoria, do furto, roubo e o dano da carga. Entendi. Então, você tem dois produtos que estão acontecendo simultaneamente em tempo real. Entendi. Aceitou uma viagem no aplicativo, começou o seguro, entregou a mercadoria para o cliente final, terminou o seguro. Ok. Em qualquer lugar do Brasil. Legal, legal. Uma outra situação é um B2B2C. Então, aí a 88 está conectado numa plataforma. Sim. E desta plataforma a gente alcança o motorista do aplicativo. Sim. Né? E aí, nessa situação, a plataforma manda um push message na ponta para o seu colaborador. Ali ele toma conhecimento da proteção, faz a adesão e já é emitido instantaneamente o bilhete de seguro para ele. Mas é uma proteção relacionada ao cotidiano de trabalho dele ou fora da realidade de contexto cotidiano de Aí trabalho? a gente está fazendo um seguro perda de renda do motorista. É o perda de renda. Então. Isso aí realmente tem uma perda. Porque aí é uma coisa contextual ali da realidade dele que pode acontecer. Não é ele segurando uma viagem que ele está fazendo, onde ele pode pensar, não, mas eu vou ter um gasto a mais, vou deixar mais dinheiro. Aí não faria muito sentido. Não faria muito sentido para o motorista, né? mas o perda de renda é bem interessante. Né? Exatamente. Puxa, total. E aí está ligado diretamente à atividade que ele está exercendo no dia a dia por quilômetro rodado. E esse é um produto que não existia para a Gig Economy antigamente? Não existe com ninguém mais. Em nenhum outro lugar do mundo. Do mundo, olha só. Isso mostra o potencial. Brasileiro é foda, cara. Total, Brasileiro. Isso que eu estava até falando no no outro podcast a respeito disso, mas era um outro contexto do fraudador brasileiro, que também é muito bom. E agora a gente também tem, em termos, obviamente, da inovação. Mas isso me faz lembrar, igual você falou, assim, né, de a gente tentar esses mecanismos que estão surgindo do ponto de vista do regulador, que dão vazão a essas inovações que saem da cabeça dos empreendedores. E aí me remete a outro caso que também sempre uso quando do palestra e tudo mais, que é o exemplo da 180 Seguros fez com o pessoal da Azul Digital, né, lá de Curitiba, onde eles desenvolveram um produto, eu acho que a seguradora que está por trás é a Tóquio Marine, se eu não me engano. Então, eles triangularam uma operação onde tem uma grande seguradora com um produto que é basicamente um seguro que você faz por teu carro estar parado num Zona Azul. Tá no Zona Azul, vem um push, por mais, eu acho que R$1, se eu não me engano, 50 centavos, a pessoa pode fazer o seguro do que tem dentro do carro. Né, que às vezes não é coberto. O que é coberto, às vezes, é o carro dando, mas não o produto. Se você largou uma compra dentro do carro, eles fazem essa cobertura. A gente chama de bolsa protegida. Exato. Então, assim, é um tipo de produto que, em nenhuma outra realidade, você não ia sair. Você não ia bater numa agência de seguro, em algum lugar, num corretor, para poder contratar isso para sair de carro. Ele só acontece a necessidade dentro do contexto. Né? Num contexto que você está parando o carro, num contexto que você está fazendo uma viagem, naquele momento, aquela coisa pontual, onde digitalmente, com um aceite, a coisa de fato acontece. Né? Então, Perfeito. Olhando esse contexto, né, a gente também está na era dos serviços financeiros embarcados, né, diferentes plataformas botando não só produtos e serviços financeiros, mas também agregando produtos seguros. Como é que vocês enxergam esse movimento de embedded insurance dentro do país? Né, e quais são os principais entraves e vantagens? Né, se ainda existem entraves e quais são os principais benefícios, além daqueles que a gente vê de ter possibilidades a mais de contextos para segurar ocasiões, produtos, vidas e tudo mais? Excelente pergunta. Né? É exatamente o que nós estamos fazendo no 88i, o Embedded Insurance. Legal. Então, o conceito que quando a gente fala embedded, a gente está falando embarcado. Sim, ou embarcado. melhor expresso aqui, correlacionado.
Boa, boa. Diretamente correlacionado. Então, qual é a atividade que eu estou exercendo e qual é a proteção que eu gostaria de ter correlacionada a esta atividade. Sim. Então, se eu estou alugando um carro por 1 hora, eu gostaria de ter o seguro do automóvel naquela 1 hora. Ou de celular, ou de qualquer coisa. Exemplos, né? Então, assim, mas eu estou falando assim, numa situação de aluguel fica mais latente porque o ativo não é meu. E aí eu tenho um risco grande se acontecer alguma coisa com aquele carro que eu aluguei. Exato. Então, eu gostaria de ter essa proteção. Eu estou viajando de Airbnb. No final de semana, eu gostaria de ter o seguro de residência, enquanto eu estou dentro do Airbnb. Sim. Né? Então, nessas várias atividades, podia ser numa fintech, num banco digital. Eu estou fazendo uma transação ali e eu quero ter o seguro do Pix. Quantos golpes de Pix estão por aí? Claro. Né? Então, vocês fazem, inclusive, também, né? A gente também faz esse produto, sim. A gente estava falando disso num outro podcast sobre o problema do assalto à mão armada, onde o cara vai e pega teu Pix também. E esse é um caso que cobre? Esse é um caso que cobre. Sobre coação, por exemplo, né? Não reconhecido, não autorizado. Que coisa. Para DOC, TED, TEF, Pix, na conta bancária, no cartão de crédito, no cartão de débito. Então, é um produto bem bacana. Esse, para mim, eu acho que é um produto matador. Que é um produto assim que encaixa em qualquer plataforma dessa que tem a possibilidade de você de mandar banco digital. De banco digital, ou que você ou não necessariamente. Onde você tem uma conta acoplada que você pode mandar um Pix. Isso para mim é matador, mas continua aí. Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, a gente está falando do Embedded Insurance, então a gente procura correlacionar a atividade que você tem dentro do aplicativo com a proteção diretamente ligada àquela atividade. Sim. Então, num primeiro momento, a gente, por conta do tamanho e escala, a gente, vamos resolver um problema através das empresas, mas o conceito é o mesmo. Por exemplo, do acidente pessoal da mercadoria, tá bom? E a gente está experimentando isso num B2B2C, aonde tem uma distribuição numa plataforma digital com relevância. Onde a plataforma ganha um pedaço do normal para o processo da distribuição. Tem esse rebate, mas agrega um mix de produto muito legal no portfólio, né? Eu já vou falar sobre isso, que é bem legal. Mas aqui, a gente está dando a opção para o cliente, na ponta, escolher. Eu estou mandando uma mercadoria para você, vou chamar aqui um aplicativo, só para não dar um nome, né? Sim. Na lata. Mas vou chamar um aplicativo e aí você esqueceu a sua bolsa, a sua mochila, seu computador aqui em casa e eu estou mandando para você no seu escritório. Então, nessa situação, a mesma lógica que foi aplicada num B2B, ela está sendo aplicada no modelo facultativo, B2B2C, onde o cliente escolhe somente para aquela viagem, para aquela única situação. E contrata dentro da plataforma mesmo. E contrata dentro da plataforma embarcado. Sim. Aliás, está estreando hoje. Que demais, cara. Então, e esse case que você... Daqui a pouco você olha o seu aplicativo aí, você vai ver. Esse case que você citou, eu acho que também é um outro case matador. Quantas vezes você tem alguma coisa de valor e você... Teve vezes de eu falar assim, cara, eu não vou mandar isso no entregador, eu mesmo vou entregar. Porque era alguma coisa de mais valor, seja um notebook que alguém esquece na casa do outro, aquela coisa. Então, assim, é realmente um ponto bem interessante. Né? Aí aqui o que acontece, né? Então a gente começou para ganhar escala ali no B2B, já está praticando o B2B2C, onde o cliente na ponta pode ele comprar e hashtag fica a dica, olha o seu aplicativo hoje, você for mandar alguma coisa para alguém. Boa. Mas também o que está acontecendo aqui é que para essas empresas, esses super apps, por exemplo, na corrida para se tornar um super app, aí só para trazer uma definição, o que é um super app? É um aplicativo onde eu tenho o WhatsApp, o Facebook, o Tinder, o Nubank, o 99, o Uber, ou seja, o Airbnb, a locação de automóvel, passagens aéreas, tudo num aplicativo só. Então, o contexto, na real, que só existe de fato na China. Na China. Aqui a gente tem variações, mas nunca um super app tão que abraça o cara tão tanto abrangente. Quanto o WeChat da vida, né? Lá é o WeChat e o Alipay. E o Alipay, exatamente. São esses dois super apps. Sim, sim. Então, no Ocidente inteiro, existe uma corrida por se tornar um super app. Claro. E aí você vê, por exemplo, aplicativos de mobilidade se transformando em aplicativos de delivery. Sim.
Uber fazendo entrega de mercadoria, 99 fazendo entrega de mercadoria, por exemplo. Aplicativos de delivery, ou seja, a gente está vendo aqui uma expansão das atividades para agregar mais serviços. Aí a gente vê aplicativos de delivery se transformando em aplicativos de e-commerce. Rappi. Sim. Né? Aplicativos de e-commerce se transformando em fintech. Magalu com Magalu Pay. Claro. Né? Adquiriu a Hub Fintech para fazer a carteira deles. Sim. E fintech permeando todo o ecossistema e embarcando cada vez mais produtos e serviços. E, normalmente, o que você tem ali, primeiro é a conta, depois vem investimentos, empréstimos, ou troca só as ordens de um para o outro, empréstimo, depois investimento, e seguros. No momento, seguros. Os 3 pilares da indústria financeira. Então, na nossa visão, é inexorável que, para se tornar um super app, você vai precisar, em algum momento, ter seguros. E a gente começou como InsurTech, num primeiro momento, para fazer a plataforma de seguros como serviço, Insurance as a Service. Assim como você tem Banking as a Service. E aí você poderia vender o seu banco múltiplo digital. Na corrida da palheteria mexicana, todo mundo querendo ter o seu banco, agora você pode ter o seu banco múltiplo. E ter tudo isso junto. E para a Super App, a gente também, seja de mobilidade, de delivery, fintech, o e-commerce, a gente tem ali soluções que a gente coloca na plataforma. O interessante é que estes Super Apps, quando começaram, eles tinham uma lógica de crescimento a qualquer custo. Sim. E hoje significa crescer com resultado. É bem diferente uma coisa da outra. Né? Então, você precisa ser economicamente viável. Custo de aquisição, aquela loucura de rasgar dinheiro no custo de aquisição. Não já dá, foi embora, não para de pé. Verdade. E aí a gente tem, com a ferramenta de seguros, e é o como a gente leva a nossa proposta de valor, o como a gente entrega a tecnologia, o como a gente está tendo os produtos diferenciados ali, a gente ajuda que o aplicativo tenha um aumento de permanência em tela, seja do seu cliente ou do seu colaborador, sendo seguro essa alavanca de aumento de engajamento, de fidelização, que resulta em mais negócio do seu próprio core business, independente dos seguros. Sim. E o seguro tem essa característica de longo prazo, né? E aí, junto com essa característica de longo prazo, para uma fintech, você tem ativação de contas, você tem um cliente ativo, recorrente, a gente fez algumas experiências. Ainda mais se tem um débito, né, do seguro ali na conta, né? Com a PicPay a gente fez cashback, então o cliente pagava e recebia cashback. Que movimenta a conta que também. Movimentava a conta Sim. e ativava, então isso faz com que a fintech se valorize, porque ela tem clientes de fato ativos, você não está parado ali. Não está só com aquela conta que o cara fica sem usar e tudo. E daí, na hora que você vê o que o seguro está fazendo, que aumenta o teu engajamento e fidelização da sua base existente e faz o cara monetizar no core business, além de levar toda a proteção para quem nunca teve, e a gente junto construir uma sociedade mais resiliente, Sim. Né? Então é uma situação ganha, ganha, ganha. Sem dúvida. Todo mundo na cadeia de valor sai melhor. E é interessante quando a gente olha outros exemplos ao redor do mundo, né? Assim, como que outros países emergentes também estão tentando virar esse jogo, porque a penetração de seguro é muito baixa. O exemplo que eu dou é da Índia também, onde a própria Amazon, que também é um colosso, está ali distribuindo, inclusive, seguro de bicicleta. Teve na época do Covid seguro relacionado à questão do Covid. Então, você vê e dando acesso com tickets bem baixos ali que o cara paga. Mas, por exemplo, o cara, um monte de gente andando de bicicleta ali dentro da realidade da Índia, né? Poder ter essa cobertura. Então, esse movimento das plataformas, sejam elas já gigantes, sejam essas plataformas que estão fazendo essa movimentação para se tornarem super apps e tudo, isso é inevitável mesmo, porque tudo acaba convergindo e tudo vira um canal, né, cara? Para poder o cara fazer essa aquisição e de contextos de produtos onde ele não passaria num corretor para poder adquirir certos tipos de proteção, né? Perfeito. A gente começa a ver isso. Mas, meu cara, a gente teve. Vocês passaram. Como a gente contou aqui, passou pela parte de sandbox regulatório, vivenciou isso. Depois disso, você, como outcome disso, apesar de ainda terem alguns meses, né? São 36 que você falou que você ganhou um carinho para ser uma seguradora digital, né? Que já muda o jogo também pra caramba, em termos até de flexibilização regulatória do que você precisaria de ter até de capital para entrar nesse jogo, olhando anos atrás como funcionava.
E depois você também participou de outra inovação, que foi a parte do Open Insurance aqui no Brasil, né? Perfeito. Que também é um fenômeno recente. A gente teve primeiro o Open Banking, que virou Open Finance, né? Tentando cobrir ali nessa possibilidade de compartilhamento de dados dentro de todo o mercado financeiro. E o Open Insurance encampado aqui dentro da realidade seguradora, com você fazendo parte do conselho, do board, representando as insurtechs. Exato. Corrija se eu estiver errado, ainda Tá continua certíssimo. dessa forma. Conta pra gente como é que foi esse processo, tá? E também como que tá o ritmo de andamento. Porque quando a gente olha até visão pessoal, né? Assim, quando a gente ouve muito falar dos progressos do Open Finance, até porque tem muita instituição, eu não sei se são menos ou mais do que do mercado segurador. Você me diz aí qual que é essa proporção. Mas a gente ouve muito marcado o que acontece, então a gente sempre tem informação. Do Open Insurance, a gente não vê tanta essa informação saindo para público. A gente vê, sim, correções de cronograma, como também teve no próprio Open Finance, né? Conta pra gente como é que começou a sua história lá e como que tem rodado esse cronograma aí de avanço. Legal. Bom, então, no Brasil, a gente tem o primeiro país no mundo que, vamos falar, concomitantemente, tem ali Open Banking e Open Insurance, né? Sim. Os dois somados, para a gente, significa o Open Finance, Sim. começando a acontecer. Com Open Investments também, né? Vai vir depois, aí já vou chegar lá, vou chegar lá. Mas, então, vamos dizer assim, vou tentar organizar aqui um pouco minha visão do que está acontecendo do ponto de vista regulatório e mercado, com vários layers diferentes nesse processo de inovação e inclusão. Então, primeiro, você teve o layer do sandbox. Tá. Então, Bacen, CVM, SUSEP permitiram que fintech se tornasse banco, insurtech virasse seguradora e, vamos dizer assim, startups com tokenização de ativos passasse pela CVM para digitalizar valores mobiliários, né? Então, aqui tem um processo interessante de mais longo prazo que está acontecendo em paralelo. Sim. Ok, então os sandbox trouxeram essas startups de tecnologia e levaram uma chancela do governo como instituições reguladas. Para nós, como a 88i, como seguradora digital, significa que agora a gente tem o controle da cadeia de valor. Porque antes a gente estava só na ponta da distribuição, dessa intermediação como empresa de tecnologia, e uma vez com a licença, a gente tem a chancela do governo para comprar o risco do mercado, emitindo a pólice de seguros, e também para indenizar o cliente. Ótimo. E aí a gente pode criar produtos que não existem no mercado, lembrando, porque tinha seguradoras que não tinham interesse comercial, não interessava canibalizar o próprio produto existente, que é o cash call. Então, aí você traz outras que estão entrando nesse play para trazer essa inovação. Sim. Maravilha. Segundo layer, o Open Finance. Então, a gente somou aqui 800 instituições do Open Banking. Sim. Com 130 instituições do Open Insurance. Boa, 130. Então, a gente está falando de quase 8 vezes essa diferença de um para o outro. Então, pela escala aqui de instituições do Open Banking, é que a gente acaba ouvindo mais, porque tem muito mais gente ali e o pessoal começou antes também. O Open Insurance, por ser um número bem menor de instituições e financeiras seguradoras, a gente acaba escutando menos e porque vamos dizer assim, um segmento também mais fechado, né? Sim. Mas isso está andando em paralelo com as fases do Open Banking. Então, são 3 fases. A gente está na fase 2 de 3. Né? Teve ajustes de cronograma no Insurance, também. né? No Insurance. No Insurance, que falou bem. Não, no Insurance. Porque a gente está na 4 do Finance, de lá que também acaba respingando um Perfeito. pouco de vocês. Né? Porque lá no GT4, por exemplo, você também se discute seguros. Seguros, exatamente. Né? Lá no Banking. Sim. Mas no Open Insurance são 3 fases. A gente está na fase 2 de 3. Né? E fez ajuste de cronograma também no meio do caminho. Sim. Mas a ideia aqui neste ambiente permissionado de instituições reguladas,
que essas instituições reguladas sejam capazes de trocar informação entre elas mediante a autorização do cliente. Sim. Então, aqui tem um ponto que é o empoderamento do cliente, onde ele deixa de ser refém de uma única empresa. Não vou nem falar a seguradora, mas, por exemplo, você tem aquela situação que você tinha a conta, o cliente desde. Sim. Né? No cheque. Que já tem muita gente que já não sabe mais o que é isso. Né? Exato. Mas, assim, o cliente desde no cheque significa o seguinte: olha, eu sou uma pessoa idônea. Sim. Eu tenho muitos anos de relacionamento. E isso era muito valorizado porque toda a informação estava centralizada num único banco. Uhum. A mesma coisa numa única seguradora, né, que tem todo o seu histórico. Então, você acabava muito mais fidelizado ali, ou refém. Sim. Porque você não tinha as mesmas linhas de crédito, os mesmos tipos de benefício no outro lugar, porque não tinha conhecimento do seu histórico. Uhum. Mas agora, nessa situação de compartilhamento de dados neste mercado aberto, open, e o cliente voltando a ser o centro dessa história, significa que o dado não é de uma instituição financeira sozinha. Uhum. O dado é seu. Sim. Enquanto cliente. Você, então, tem o poder de volta sobre os seus dados, de poder compartilhar esse dado com quem você quiser, pelo tempo que quiser. Uhum. Então, você pode escolher a instituição com quem você quer compartilhar, se é com uma ou com todas, e se é por um período determinado ou indeterminado. Uhum. Né? E aí, o que significa isso? Assim como você tem lá o crédito positivo, né? Você também tem uma situação que reflete no mercado de seguros, que é esse risco positivo. Uhum. Né? Eu tenho carro há muito tempo, eu não bato meu carro, sou bônus 10, por exemplo. Então, antes esse bônus 10 estava restrito só naquela seguradora. Sim. Agora você pode comparar isso com qualquer seguradora. Né? Para entender se você, naquele mesmo perfil de quem não bate, de quem anda na linha, o que isso te dá de bônus em outro lugar. Verdade. Então, assim como você tem essa situação de crédito, você também tem essa situação de seguro, de risco, de percepção desse risco. E aí, portanto, eu poderia, compartilhando com outras instituições, ter acesso a produtos mais acessíveis, mais baratos. Uhum. Ou melhor desenhados à minha necessidade. Porque o que ocorre normalmente é que você tem o produto enlatadinho, mas eu posso mudar essa cobertura? Não, ele é desse jeito. Uhum. Pega ou não pega. Sim. Então, nessa situação, você amplia a competição do mercado por este mesmo cliente, sim, né? Dando liberdade de escolha para esse cliente, seja nas características do produto que ele escolhe ou um produto que é mais acessível, mais barato. Mas eu acho que o mais importante aqui tem outros efeitos disso, que é a possibilidade da gente ter acesso de várias instituições, e aí aquela questão de fraude, por exemplo, uhum, eu saber se você tem uma pólice concorrente para o mesmo risco em várias outras instituições. Exemplo lá do seguro celular, sim, que a gente sabe que tem brasileiro criativo, né? Sim. E aí eu faço seguro de celular em 4, 5 seguradoras, uhum, e adivinha? Putz, some o celular, né? E aí, quando você vai ver, nunca é aquele celular perde boi, né? É sempre o iPhone 15 Pro Max Ultra Galáxia de 15 mil reais. É esse que, putz, que azar. É sempre assim, né? E então, se você tem esse acesso... O cara pega o mesmo BO e passa para multiplica para vários. Literalmente, multiplica. Olha só. Então, aí a gente tem como cruzar essas informações, uhum, reduzir esse nível de fraude e deixar de colocar isso dentro da componente de preço. Né? Que obviamente, que esse é o lado talvez positivo. Obviamente positivo, diretamente positivo para o setor, é de você também poder evitar, por essa inteligência compartilhada, também cases de fraude como esse, que enfim, acho que o mercado fraudador brasileiro está sempre sofisticando nesse sentido também, né? E tem outros benefícios práticos que você poderia dizer dessa realidade quando a gente tiver concluído aí as 3 fases do Open Insurance, além de, obviamente, você poder ter uma maior customização da sua policy, de ter acesso a produtos de uma forma mais ampla. Também, inclusive, quando a gente fala também de iniciação, né, de operações dentro desse contexto, você podia explicar um pouquinho para o pessoal, para a gente ouvir um pouco dessas... Assim, o primeiro de tudo
dar o poder do dado de volta para o dono do dado. Sim. Então, o cliente ter posse dos seus dados e poder se beneficiar disso. Agora, ele poder se beneficiar disso, eu falei de um primeiro, a situação que ele ter produtos mais baratos para si. Sim. Mas isso pode mudar também dele ter a capacidade de monetizar os dados para si. E ter instituições que pagam para ele para ter acesso a esses dados. Por exemplo, né? Porque você vai fazer algum estudo e você quer ver um grupo, etc., e a pessoa pode compartilhar o dado e ser monetizada. E hoje não pode. Sim. Então, tem duas componentes aqui para o cidadão do que pode acontecer com esses dados uma vez que ele tem a posse disso e ele pode se beneficiar desse dado e se monetizar com isso também. Então, são coisas interessantes aqui. Falando sobre a iniciação, né, a gente teve, primeiro, a iniciadora de pagamentos dentro do Open Banking. Sim. E dessas IPs, a gente teve uma proxy dentro do mercado segurador, que eram as CIS. Sim. E aí isso entrou e saiu, não se adaptou direito, se criou ali uma outra figura para incluir o corretor, que são as SPOCs, né? E agora a gente tem uma primeira SPOC, né? Oficialmente lá já formalizou o seu pedido de autorização, né? Então, sendo ali uma plataforma para diversos corretores se conectarem ao mundo digital. Então, os corretores estão devidamente incluídos, né? Mas, estendendo um pouquinho mais, a gente falou de banking, falou de insurance. Você trouxe aqui a situação de Open Capital Markets. Sim, né? Sim. Ou seja, investments. Sim. Então, trazer a CVM. Também para essa realidade. A sandbox da CVM dentro dessa realidade. E aí você ter a situação de compartilhamento tanto dos investimentos de bolsa, de gravames de automóvel, de gravames de imóveis que estão relacionados ao seu nome, também se conectando nesse ambiente aberto. Aberto não para todo mundo, para instituições financeiras reguladas, autorizadas, é um ambiente permissionado do governo para que você, como cidadão, possa ter essa fluidez. Então, trazemos banking, seguros, investimentos com capital markets, aí vem saúde, Open Health, que é regulado pela Anvisa, né? Sim. Então, ali você tem, as instituições de saúde, não só os planos, mas de farmácia, de laboratório, seus exames médicos, todo o seu histórico nos hospitais, e isso sendo integrado também beneficia muito as pessoas na ponta. E aí percebe como isso está, né, ampliando e escalando. Sim. Aí, dentro desse ambiente do Open Finance, a gente tem mais um layer de inovação que está acontecendo, que é o Pix. Sim. E aí a gente teve, primeiro, pagamentos instantâneos. Dos pagamentos instantâneos, no roadmap de desenvolvimento do Pix, a gente tem ali o Pix parcelado, ou o Pix agendado, né? Então, você pode, substituindo os carnês, você pode fazer 12 pagamentos, mas você ainda tem que autorizar. Sim. E aí, depois, no outro passo, o Pix garantido, substituindo cartões de crédito, porque você vai fazer a compra, o Buy Now, Pay Later, né, via Pix. Embutido no sistema. Embutido no sistema, muito mais barato o custo da transação. E aquele pagamento que da sua 12ª parcela, 10ª parcela, você não vai autorizar no mês aquela transação agendada. Ele já vai funcionar como se fosse o cartão de crédito, entrando no limite do cheque especial da sua conta. Então, aí você tem o Pix garantido. E depois você tem o Pix internacional. Sim. No caminho de uma CBDC, né, que é uma moeda digital de Banco Central, Central Bank Digital Currency. Inteligente, programável, dentro do contexto. Aí a gente tem o DREX, Sim. né, utilizando a tecnologia blockchain, Hyperledger Bezo, permissionada, né, já em fase de piloto, no ambiente do Bacen, com instituições transacionando e fazendo contratos inteligentes ali. E aí, voltando lá para a origem da 88, que olha só. a vertical da confiança com o protocolo de confiança, permitindo fazer apólices inteligentes para a gente fazer a liquidação instantânea do sinistro em tempo real.
Isso dentro do ambiente Drex, né? Dentro do ambiente Drex ou qualquer outro ambiente blockchain, por exemplo. Mas quando a gente acompanha, tanto desde o Pix, que hoje já impacta também, inclusive, para pagamento sinistro e tudo mais, né? É tudo muito mais ágil você realizar hoje tudo via Pix, né? Mas toda a capacidade de programabilidade que a gente vai ter dentro dessa era da criptoeconomia, que é inclusive meu terceiro livro ali, a gente vê realmente um novo momento para o mercado. E pensando em momento de mercado, eu queria pegar também essa ideia com você. A gente viu aí, durante os últimos anos, uma escalada, né? Um certo... Somente lá fora das insurtechs, a gente teve insurtech que abriu capital, como foi o caso da Lemonade, a gente teve esse movimento todo. E a coisa parece que deu uma arrefecida junto com o próprio inverno do mercado fintech como um todo, né? E agora, talvez, ensaiando uma retomada. Qual a leitura que você faz disso? Olhando para fora e olhando no Brasil, né? Porque Brasil a gente tem outros elementos aí, como você bem colocou, que dão um outro colorido aqui em termos de capacidade de inovação, né? Assim... bom, primeiro eu vou falar lá de fora, só para seguir a tua ordem, né? Sim. Então, assim, esse fenômeno de insurtech foi mundial. Uhum. Então, a gente teve o exemplo Lemonade nos Estados Unidos, teve o WeFox na Alemanha. Uhum. Então, em vários lugares do mundo, Betterfly no Chile, que veio para cá também. Sim. Então, a gente tem uma gama de inovações no mercado de seguros mundo afora. Uhum. Legal. Vamos pegar momentos diferentes também do mercado, né? Então, num primeiro momento, quando as fintechs começaram, a gente estava num caminho decrescente das taxas de juros. Sim. Né? Claro. Até o momento das taxas de juros inverterem e ficarem negativas. Uhum. E nessa situação de taxa de juros negativa, você tem um incentivo para o investidor alocar o seu capital em renda variável. Sim. Porque a renda fixa tem juros negativos. Uhum. Né? Então, você está colocando em renda variável, o capital estava barato, e aí você teve investimentos massivos em fintechs e várias outras startups que viraram unicórnio sem nunca ter dado resultado econômico. Sim. Então, a empresa continuava dando prejuízo e virou um unicórnio pelo ritmo de crescimento do cresça a qualquer custo. Uhum. Toma dinheiro aqui, né, e cresça com esse dinheiro. O que a gente teve mais recentemente, né, vamos falar 1 ano e meio, agora ainda mais agravado, a gente teve uma situação de inversão, onde o Federal Reserve nos Estados Unidos começou a subir as taxas de juros dele. Aí você teve uma quebradeira geral de banco, que começou com o Silicon Valley Bank, né? E disso chegou até no Credit Suisse lá fora na Europa, sim. Né? Mas você teve First Republic, você teve vários outros bancos ali, Signature, né? Que foram quebrando um atrás do outro. E eu estou falando de bancos com o tamanho de Itaú, só para dar uma noção o que significa o tamanho desses caras lá. Exato. É muito gigantes. Exato. Né, em número de ativos. Então, esses bancos começaram a quebrar lá fora porque eles estavam vendendo títulos e que a taxa de juros que estava sendo cobrado pelo Federal Reserve, no equivalente da nossa Selic, estava mais alto do que aquilo que eles estavam recebendo do outro lado. Ficaram insolventes e vários deles começaram a quebrar. Resultado de agora, você tem um aumento de taxa de juros no mundo inteiro. Uhum. E com esses aumentos de taxa de juros para o investidor, se eu vou ganhar aqui no Brasil 13,25%, 13,5% ao ano só sentado em cima do dinheiro no banco, por que eu vou investir no capital de risco? Sim. Então eu viro rentista, ponho dinheiro no banco, numa Selic, num título do governo, do Tesouro, sento em cima e estou bem pago. Então, esse custo de oportunidade muda e, portanto, o apetite do investidor de investir em startups também muda. Sim. E aí você tem essa mudança que eu tinha mencionado aqui, que é agora cresça com resultado. Sim. Então, aí você viu layoffs massivos acontecendo no mundo afora, correção de rotas. Setor de tecnologia como um todo, né? Vamos ficar enxuto, vamos fazer esse negócio parar de pé e dar resultado. Né? Então, tem esse momento que também aconteceu. E, por outro lado, falando do modelo de negócio da Lemonade, ela estava muito sentada em resseguradoras, tomando prejuízo para comprar mercado e repassando isso para os resseguradores. E até hoje, mesmo abrindo capital,
com dinheiro do tio Massa, né? O tio Massa foi lá e financiou botou dinheiro, e mesmo o Daniel Schreiber, que é o presidente da Lemonade, falando, cara, é melhor a gente crescer aqui nos Estados Unidos e consolidar no mercado, tal. O tio Massa falou, não, quero que você vá para a Europa. O dinheiro não é o problema, toma aqui mais bateu em cima, alguns bi aqui, né? E aí foi para a Europa também a Lemonade, sem ter dado resultado na estratégia the winner takes most or takes all, né? Ou seja, ou eu levo tudo, né? Ou levo a maior fatia ou levo tudo. Nessa corrida com dinheiro financiando essa expansão. Então, quando você soma essa invertida de mercado, aí você tem peraí, segura a onda, vamos esperar. E aí a gente teve já no Brasil também algumas que quebraram no meio do caminho, saíram do mercado, né? E aqueles que conseguiram se adaptar, agora eu digo que está no momento de Black Friday, está barato. Sim, né? sim, então sim. Tem muitos agora, os fundos, 1 ano e meio depois, aqueles que passaram sobreviveram esse vale da morte, ficaram baratos e aí está no momento de crescer novamente, no Brasil e no mundo. Agora, falando da situação que você falou, América Latina, Brasil versus Estados Unidos e Europa. A gente brinca que a gente é o último a chegar na festa e o primeiro a sair. Né? Porque, por exemplo, você pega no Silicon Valley, né? Quando começa tudo lá. Então, as startups começam a receber dinheiro já ali na fonte, está fácil, tem relacionamento e tal. E demora para isso irradiar e chegar aqui. Sim. Quando chega, vem uma crise como essa, o primeiro lugar que sai é daqui. Exato. E volta para lá. Então, por isso que a gente brinca, o último a chegar na festa é o primeiro a sair. Né? Porque o dinheiro ele é repatriado e daí a gente acaba que enxuga do lado de cá. Mas, no Brasil, a gente tem um mercado financeiro pujante. Sim, né? muita coisa para ser feita ainda. Inovadores de fintech incríveis no Brasil e de insurtech também. Né? Mercado financeiro aqui, a gente é muito criativo porque a gente veio de uma história de hiperinflação, de ter que se defender, e overnight, enfim. Então, a gente teve que criar muitas coisas aqui, que nos Estados Unidos, o Buy Now, Pay Later, agora, nesses últimos anos é novidade, a gente faz isso aqui, perdemos a conta já, né, de como a gente faz isso. E nesse contexto nosso, como falamos, né, seja com Sandbox aí, Open Insurance, tudo isso, também dá todo um estofo para que viabilizem-se outras ideias e até empreendedores de fora também, eventualmente, venham aproveitar as oportunidades aqui do mercado, né? E acho que tem muita coisa para ser feita nesse sentido, né? Aí você soma Sandbox, Open Insurance, sim. Pix, moeda digital, contratos inteligentes Drex, mistura no caldeirão. A gente tem muitas teses ainda para desbravar e quero ver o que vocês aí vão conseguir tirar da cartola nos próximos anos, porque você está envolvido diretamente com isso, sabe bem que se a gente conseguir puxar de 3,4 para 10, quanto quer? 10% de penetração do PIB? Do PIB, poxa, isso aqui... São milhões de pessoas. E o mercado bomba para quem está desenvolvendo e também para o próprio impacto, eventualmente, social que a gente tem na esteira de tudo isso, né? Mas, meu cara, a gente está chegando perto do fim aqui, que é um papo sempre bacana. A gente vai aqui e vai embora. Se tiver sua cerveja, ir até mais longe. Quem sabe na próxima. Fica a dica. Exato. Mas, meu cara, eu queria deixar... Eu sempre deixo minutos finais aqui para considerações finais em relação ao que você gostaria de deixar de mensagem aí, de plantar de semente na cabeça de quem está nos vendo ou ouvindo sobre as inovações do seguro ou sobre o que você desejar. Deixar uma mensagem final para a gente. Legal. Bom, a nossa missão... né, aqui, fazer com que o seguro seja simples, intuitivo e digital. Então, nesse caminho, a gente está construindo uma sociedade mais resiliente, mais inclusiva, mais transparente, mais resiliente. Então, se você tiver um desafio aí, que você entenda que pode fazer sentido, vem falar com a gente. Boa. E a gente, com certeza, vai ajudar essa transformação a acontecer juntos. Maravilha. E nessa era de serviços financeiros embarcados e tudo mais, cada vez mais é uma peça que vai fazer toda a diferença nesse quebra-cabeça de que está sendo montado pelas diferentes plataformas do mercado de uma forma geral aqui no Brasil. Isso aí. Meu caro, muito obrigado. Para você que assistiu até agora, também não deixe de se inscrever no canal, de enviar esse vídeo para quem você entende que vai se beneficiar desse assunto e te vejo na próxima com mais um assunto sobre inovação financeira. Um grande abraço, até mais.